Queridos amigos, amigas, a direção da Casa Espírita Fraternidade de Canoas, esta instituição que agora em março completa seus 42 anos, e que tem entre as suas características o estudo sério, continuado da doutrina espírita. Por isso, nesse momento em que se retomam as atividades da área de estudo do Espiritismo para mais um ano, nós queremos nos somar no incentivo de que esta luz que esclarece a verdade que nos liberta e que nos conduz no rumo da felicidade seja cada vez mais valorizada. Que os conteúdos que todos nós aprendemos e que você, amigo, amiga, que participa dos grupos de estudos desta nobre instituição, possa ter o melhor aproveitamento possível para que a sua transformação, para que a nossa transformação seja efetiva, buscando cada vez mais nos aproximarmos do exemplo de Jesus. Nós temos alguns slides que vão ajudar a nortear a nossa reflexão proposta para este momento. Vocês devem estar vendo na tela nesse instante um pergaminho. Este pergaminho, ele traz um registro importante, que foi uma das formas de a humanidade transmitir o conhecimento. É de conhecimento de todos nós, quando os arqueólogos descobrem nas cavernas aquelas pinturas rupestres que relatavam o dia a dia, o cotidiano da civilização antiga, em quem sabe nós tenhamos sido um dos autores numa encarnação passada. Foram preservadas porque estavam em locais inacessíveis e a salvo das intempéries. Servem de um registro, de uma fotografia, de um momento. Mas demonstram, sobretudo, o cuidado do ser humano em perpetuar o seu conhecimento e de passar para as gerações vindouras. Depois das pinturas, o homem também fez registros em pedras. Nós temos as tábuas da lei, as pedras da lei, em que Moisés traz os 10 mandamentos. É um dos exemplos que nós temos como registro histórico. Mas a grande dificuldade de um elemento, como, por exemplo, uma pedra entalhada, esculpida, é o peso, é a dificuldade de ser carregado. Foram os egípcios, que há aproximadamente 400 anos antes de Jesus, às margens do rio Nilo, descobriram uma planta, papiro, que fazendo uma massa, desta massa eles colocavam a secar e criava uma espécie de rudimento do papel, onde então, com as próprias tintas já sendo desenvolvidas dos corantes da natureza, poderia se registrar e tinha essa possibilidade de um transporte mais fácil, por um peso menor, por um volume menor. Mas eram extremamente frágeis. Quando surgiram, então, a busca de um material que tivesse mais facilidade de acesso e uma perpetuidade maior, se usou, então, a pele, principalmente de ovelhas, de cabritos, de cabras, e que curtida estabelece, então, aí nesse pergaminho. Os primeiros cristãos carregavam os registros sobre a vida de Jesus, e que era muito valorizado por eles, porque traziam o registro e se estudava naqueles, pergaminhos que tinham um valor de registrar a história e as palavras de Jesus. Meus amigos, há um desafio que eu quero conduzir com todos vocês e para mim mesmo neste momento, que é o mesmo desafio que esse poeta e filósofo romano, Quintus Horácios Flaccus, que viveu de 65 anos
antes de Cristo, até 8 anos antes de Cristo, e que ele fazia aos seus conterrâneos e que era muito escutado e buscado dialogar com uma juventude. Sapere aude, que literalmente significa ouse saber, atreva-se a saber, tenha coragem de usar o seu próprio entendimento e a sua própria razão. E nós já começamos a fazer um link com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita se apresenta para nós como uma doutrina de fé, uma doutrina espiritualista, mas que traz, diferente de algumas outras religiões dogmáticas, a possibilidade de eu, de nós, refletirmos, de buscarmos usar este entendimento e aquela reflexão para estabelecer uma vida melhor. Então, no momento em que se retoma os estudos da doutrina espírita na Casa Espírita Fraternidade, no ano de 2022, estamos cumprindo com aquele mandamento que o Espírito de Verdade apresentou em Paris, em 1860, e que está lá no capítulo 6, no item 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Um filósofo prussiano, Immanuel Kant, que foi um dos precursores daquele movimento chamado Iluminismo, que trouxe luzes a uma idade de trevas e que fez com que o ser humano começasse a buscar as bases do pensamento científico, racional, e que trouxe um grande avanço para a nossa humanidade, e que inclusive, permitiu que, na sequência, Allan Kardec pudesse trazer a codificação espírita. E ele lançou, em 5 de dezembro de 1783, uma pequena carta, um panfleto, que tinha por título "Que é instrução ou esclarecimento?". Então, Kant, ele dizia que esclarecimento significa a saída do homem de sua minoridade, e minoridade está relacionada à incapacidade, tanto que alguém que é menor de idade não tem o senso adequado para responder pelos seus próprios atos. Vocês conseguem acompanhar isso e entender, inclusive, algumas discussões que, eventualmente, em alguns países, aqui até no Brasil, já teve, quando acontece um crime, um ato, digamos, de comoção social, em que se busca, às vezes, diminuir a idade para que o jovem seja imputado, que hoje é os 18 anos. Porque quando eu saio da minha minoridade, eu me torno responsável. Eu lembro que, alguns anos atrás, bastante anos atrás, a minha mãe precisou fazer um financiamento bancário, para a compra de um apartamento, e ela teve que me emancipar. Eu tinha 16 anos, e por conta de uma renda que eu recebia, uma espécie de um benefício do meu pai, ela precisava complementar essa renda. E eu lembro até hoje, lá no cartório, no tabelionato, não sei qual instituição mesmo, o senhor que estava fazendo, antes de eu assinar, me explicou com muita nitidez que, a partir daquele momento que eu estava recebendo a minha maioridade, mesmo tendo 16 anos, eu poderia, sim, ser responsabilizado criminalmente e tudo mais, porque eu estava assumindo, por delegação, algum aspecto que me tornava, então, dito capaz para tomar alguns atos, inclusive contrair, solidariamente, aquele empréstimo do apartamento que nossa família estava comprando. Kant diz que a instrução, o esclarecimento, ele exige a liberdade para nós fazermos uso público na convivência com a sociedade de sua razão em todos os domínios. E aí entra no campo jurídico, no campo social, no campo moral e no campo religioso também. Emmanuel, o nosso mentor espiritual do Chico Xavier, uma excelente obra, que todos que estudam a doutrina espírita devem, em algum momento, buscar a sua leitura, a sua reflexão, porque ele tem uma proposta também bem desafiadora. Estude
e viva. Ele diz que, efetivamente, nós não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. E prossegue Emmanuel dizendo que forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige caridade para conosco, porque se é possível sanar as deficiências do corpo pelas doações de beneficência, como sejam o alimento ao faminto e o remédio ao doente, a luz do Espírito não se transmite nem por imposições, nem por osmose. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Eu lembro que eu tinha também uma madrinha que, preocupada com os estudos, né, nossos, sugeriu para minha mãe que, antes das provas, eu dormisse na noite anterior com um livro aberto embaixo do travesseiro, né? E, em alguns momentos, que o travesseiro era muito fininho, se o livro era meio grosso, era bastante incômodo, a gente acordava com um torcicolo. Mas o que eu percebi nitidamente é assim, é que se eu não estudasse, eu não ia bem na prova, independente de qualquer iniciativa ou de qualquer artimanha que você tentasse fazer. A gente precisa estudar. André Luiz, na série A Vida no Mundo Espiritual, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, né, ele vem nos dizer que em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação. Esse ou aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Tá? E realmente, nós sabemos hoje que o treinamento, o estudo, a aquisição de conhecimento e a adaptação, inclusive essa mudança que tem se intensificado no dia a dia, pelos aspectos tecnológicos, pela aquisição de novos conhecimentos, elas precisam ser feitas com muita atenção, senão logo nós estamos ultrapassados nas nossas ações, na nossa profissão, no nosso negócio, e, inclusive, no próprio entendimento que nós temos da vida. Eu preciso refletir, estudar e estar atento para acompanhar este progresso e me aproveitar dessa oportunidade. Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, uma obra também que trata de estudos espíritas, ela nos sugere que estudar o espiritismo na sua limpidez cristalina é dever. Olhem só a palavra que a mentora usa, dever, que não nos é lícito postergar, seja qual for a justificativa. Forte, claro, assertiva a fala da mentora. Mas por que a gente precisa estudar? Tá? E nós vamos encontrar, né, que a educação no Espiritismo ela encontra respostas precisas para uma melhor compreensão do educando a respeito da vida, do sentido da vida, de onde a gente vem, o que estamos fazendo aqui, para que o nosso futuro seja melhor. E também para uma maior eficiência do educador no labor produtivo de ensinar a viver. Eu estou sempre ensinando o filho, o companheiro, né, o colega, o vizinho, o próximo que se apresenta para mim no dia a dia, onde quer que eu esteja. Eu aprendo e ensino. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, na mensagem 120, ela nos alerta que mesmo que eu não saiba, eu estou sendo exemplo para alguém. Alguém está me observando e está apoiando a sua transformação melhor pelos meus esforços e pelas minhas conquistas, ou se justificando pelas minhas falhas, pelas minhas negligências. Especialmente nós espíritas que nos dizemos, somos muito testados, pois que se nós conhecemos a verdade, nós temos que nos libertar do vício, da ignorância, temos que ter uma vivência diferente. Muitas vezes, nós somos confrontados por alguma pessoa quando diz, mas você não é espírita, como é que você está agindo dessa ou daquela forma? Que bom que em determinados momentos alguém me alerta, né? Já que eu tenho os instrumentos do conhecimento da serenidade, da cultura e da experiência aos reiniciantes do sublime caminho redentor, na reencarnação, através dos quais nós nos tornamos homens voltados para Deus, para o bem e para o próximo. Lá na nossa obra básica, né, o Livro dos Espíritos, na questão 780A, Kardec pergunta diretamente aos benfeitores da codificação como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral. E a resposta, ela também é muito clara. Ao fazer compreender o bem e o mal, o homem, então, pode escolher
O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Quando eu conheço a verdade, eu tenho possibilidade de escolher melhor. E não basta apenas eu ter livre-arbítrio. Eu tenho que preparar para qualificar a minha capacidade de escolha. E como é que eu faço isso? Com o conhecimento espiritual, que vem pela conversa, pelas lives que eu assisto, pelos estudos que eu faço nas leituras, no estudo em grupo, pela observação paciente e tranquila da semeadura livre, mas colheita obrigatória, pela lei de causa e efeito, que é autoaplicativa e que a todo momento está me visitando ou me trazendo bênçãos, pelas boas sementes que eu lanço, ou algum tipo de espinho, de esterilidade, que me dá um gosto amargo e que faz com que eu tenha que escolher diferente e mudar aquela semente que eu estou lançando, porque aquela não serviu, trouxe dor, trouxe aflição, trouxe mal. Se não foi para mim, foi para alguém com quem eu convivo, ou que foi, de alguma forma, impactado pela minha escolha. Mas o que eu vou estudar? Tá? Joana de Ângeles, lá no Celeiro de Bênçãos, vem dizer que, no que diz respeito à doutrina espírita, cabe-nos a todos o dever de mergulhar o pensamento nas fontes lustrais do conhecimento, a fim de melhor entendermos os quesitos preciosos da existência, simultaneamente, as leis preponderantes da causalidade, de modo a podermos dirimir equívocos e dúvidas, colocando balizas demarcatórias no campo das conquistas pessoais. Lembremos que são intransferíveis. Ninguém pode evoluir comigo. Até alguém pode fazer uma prece para mim, para me sustentar. Mas a transformação, a escolha e a responsabilidade dessa semeadura livre, a colheita é obrigatória a cada um e a cada semente que eu lançar. Por onde que eu começo, então? Tá? Digerir, primeiramente, as obras fundamentais do Espiritismo. E o digerir é um processo, né? Quando eu me alimento, eu mastigo, eu engulo, mas para que esse alimento se transforme em substâncias, né? Glicose, proteínas, aminoácidos, que vão nutrir as estruturas internas de todos os meus órgãos e sistemas, ele tem que ser digerido, ele tem que ser muito bem trabalhado. Quando eu faço, eu reflito, eu trabalho, né, eu busco esse entendimento da essência do Espiritismo. Ao momento que eu faço isso, eu tenho um conhecimento que me ajuda para o dia a dia. E é a partir dali é que eu vou entrar nos setores práticos, especialmente no que diga respeito à mediunidade, né? Teoria, quando ela é meditada, a ação se torna segura, né? Nos diz o André Luiz também, uma excelente outra obra, que nos ajuda na vivência do espírita, naqueles esforços que eu faço para domar as minhas más inclinações. Assim é que se reconhece os espíritas, né, no conceito de Kardec. Então, eu procuro ter uma ação segura, meditando no dia a dia. Mas a vida é toda corrida. Será que a gente consegue estudar e incorporar, já que Joana disse que é um dever estudar e que eu não posso postergar? Vamos ver o que os benfeitores amigos nos dizem sobre os estudos, meus amigos? Pois bem, 1/4 de hora diariamente dedicado ao estudo. 1/4 de hora são 15 minutos, meus amigos. Acorda 15 minutos antes, faz um momento de prece, abre a janela, né? Vê o sol nascer, se for o caso, vê a chuva, encontra um determinado momento e faz uma leitura de uma página evangélica, da obra básica, de algo que me ajude nessa busca deste celeiro de bênçãos que é a doutrina espírita. Uma noite por semana para o estudo espírita. Hoje, né, não necessariamente precisa ser uma noite, pode ser uma manhã, uma tarde, porque se ampliaram as possibilidades e a forma de ação. E Joana nos diz, então, que eu preciso estudar sempre e incessantemente, a fim de amar com enobrecimento e liberdade. Muitos conhecem aquela história que Divaldo, quando começou, pergunta para Joana o que ela deveria ler, e ele recebe a sugestão de ler o Livro dos Espíritos. Né? Ele vai lá em 4 dias, né? Ele devora o Livro dos Espíritos, pronto, já li, o que eu faço? Ela volta lá e estuda o Livro dos Espíritos. Tá? Ele volta e demora 2 meses mesmo, né? Aí ela diz, pronto, agora o que eu vou ler? Agora você vai continuar estudando esta obra por toda a tua vida. E Divaldo diz que
tem feito isso sistematicamente. Quando eu vi esta fala dele, ele tinha mais de 70 anos, então bem mais de 50 anos de estudo da doutrina espírita, e ele disse que ainda não se surpreendia, mas que às vezes ele encontrava ângulos daquela mesma questão, daquela resposta dos espíritos, que até hoje ele não tinha percebido, e ele aprofunda um pouco mais o seu entendimento. Como é que eu devo estudar? Tá? Quando surgiu, em 78, né, a partir aqui do Rio Grande do Sul, e depois com a USE, a ideia de um estudo sistemático da doutrina espírita, o nosso famoso ESD, né, que não é um programa, mas é uma continuidade com um grupo o mesmo, com um material definido, com um determinado horário, com uma sistematização, começando do mais simples para o mais elaborado, né? Pergunta para Emmanuel, ele está lá na Terra o Semeador, nessa obra dele, se o estudo em grupo, que é hoje um método muito divulgado, se esse método é vantajoso também para o adolescente. E vejam só, tanto para os jovens como para os adultos, o estudo em grupo é o mais eficiente, até porque nós não podemos esquecer que na base do cristianismo, o próprio Jesus desistiu de agir sozinho, procurando agir em grupo. Então, ele nos dá esta possibilidade de maiores visões, de trocas, de experiência, de aprofundamento para aquele estudo. Agora, o estudo, né, se for, ele pode nos levar a um intelectualismo. Foi o que aconteceu com os fariseus. Eles tinham muito conhecimento, eram doutores da lei e cobravam a lei. Só que eles ficavam na letra que mata, como diz Jesus, e não se adentravam no espírito que vivifica, que transforma, que dá uma nova vida. E o espírito que vivifica é quando eu vou encontrar, quando eu alio o estudo à prática. Tá? Então, nós somos trazidos à escola espírita a fim de auxiliarmos aos outros e sermos auxiliados. Nesse permute rico de experiências e na aquisição de conhecimentos. Eu estudo para aprender, eu aprendo para trabalhar, e eu trabalho para servir mais sempre. Estude e viva. É exatamente esta mensagem na obra já citada, Estude e Viva. Mas vamos um pouquinho mais adiante. Por que aliar o estudo à prática? Eu lembro que eu conheci a doutrina espírita aqui em Porto Alegre em 87, quando eu estava fazendo a pós-graduação em odontologia. Eu exerci durante 35 anos, 4 meses e 11 dias a odontologia, até que acabamos concluindo essa etapa, nos aposentamos para que a gente pudesse vir se dedicar mais diretamente a tarefa junto à nossa fé. Vocês sabem que nós estamos ocupando hoje, nesta gestão que se iniciou agora 8 de janeiro, a presidência, né, pelos próximos 3 anos aqui. Pois eu conheci a doutrina espírita durante um ano aqui em Porto Alegre e retornamos para a minha cidade natal, Santo Ângelo. Chegando lá, procuramos uma casa espírita, eles não tinham estudo regular, eu tinha algumas apostilas, né, que ainda eram xerocadas. Mostrei o material para o pessoal, me propus a dirigir um grupo de estudos, reunir as pessoas que quisessem começar a estudar. E assim fizemos. E a partir dali, dessa proposta de estudo, começou a aparecer muitas pessoas, muitas pessoas. Os grupos foram se multiplicando e ampliamos. Num determinado dia, eu passava num dos corredores lá da casa e um coordenador me chamou, disse: Antônio, vem aqui nos auxiliar. Aí eles estavam com uma questão muito grave, eles estavam discutindo para saber o que tinha acontecido com o perispírito dos espíritos que desencarnados sob o impacto das bombas de Hiroshima e de Nagasaki. Porque no epicentro de 3 quilômetros de onde explodiu a bomba, os corpos foram vaporizados. O que significa isso? Se você pegar uma gotinha de água e jogar numa chapa quente, seja de um fogão a lenha ou outra chapa que esteja bem quente, ele imediatamente ela vaporiza, ela vira gás na hora ali praticamente, ela não molha a chapa, só dá aquele barulho e desaparece, seca na hora, né? E foi o que aconteceu com esses corpos ali, ficou quando muito uma mancha no chão. E na visão do grupo, eles estavam preocupados, porque se o perispírito é semimaterial, quer dizer, tem alguma coisa de matéria, a energia da bomba atômica pudesse ter desestruturado o perispírito e tudo mais, né? E eles estavam discutindo com teorias sobre esse aspecto. E aí, meus amigos, é importante a gente ver o que isso teria de sentido para a nossa dia a dia.
Isso, o que nos torna melhor isso aí? É um dos caminhos que pode nos levar a um intelectualismo, e como a gente encontra num dito popular, discutir sexo dos anjos, né, que a gente sabe que o espírito ele não tem uma sexualidade definida, né, encontram uma polarização no momento da reencarnação, mas o espírito ele não é homem ou é mulher, é espírito e vive depois as polaridades da sexualidade. A partir dali, a casa começou a desenvolver muitas ações de assistência, promoção social, no caravanas nos asilos, no presídio, implantação do evangelho no lar, junto aos hospitais, né? Várias ações. Por quê? Porque as pessoas só têm um conhecimento, e às vezes elas podem se sentir, que é o que nos diz aqui, né, o Aulus, instrutor de André Luiz, lá nos domínios da mediunidade, porque esta saturação de conhecimentos impede o uso livre da razão. Satisfeito, observemos bem aqui, com um cabedal de informações, nós descansamos tranquilo em nossa ignorância de nós mesmos. A gente acha que sabe tudo da doutrina espírita. Às vezes cita, né, questões do Livro dos Espíritos, páginas, edições, obras, faz correlação, como muitos irmãos também de outros segmentos religiosos que têm a Bíblia como a base das suas do seu estudo. E às vezes eles citam aquilo, né, conhece, discute, mas no dia a dia às vezes tem uma grande dificuldade de colocar aquilo em prática. Então, Aulus, através do André Luiz, nos alerta de que o estudo tem que nos tornar melhores, um pouquinho melhores, mas um pouquinho melhores a cada dia. Aí nós associamos lá com a 919, onde o Santo Agostinho dá, né, na busca do autoconhecimento, que é o caminho para a felicidade, aquela análise que eu tenho que fazer por um método eficaz, prático, seguro, que ele fazia todo dia. Então, o estudo, ele é um proporcionador da nossa reforma íntima. E Ivone Pereira, lá no Memórias do Suicida, ele vem dizer que nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se nós continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. Será indispensável, primeiramente, averiguar quem nós somos, de onde nós viemos e para onde iremos, a fim de que nos convença do valor da nossa própria personalidade e a sua elevação nos dediquemos. Mas como é que eu inicio esse trabalho de iluminação da nossa própria alma? Esse esforço deve, que é um esforço individual, ninguém pode fazer por mim, deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões, porque é uma luta interna, e que, às vezes, quando eu tenho ganho, eu não tenho plateia, e não preciso, porque a grande satisfação é eu estar com a consciência tranquila, com aquele estado de paz, de felicidade, porque eu estou me sentindo melhor. Por isso, meus amigos, vamos fazer esse esforço, né? Lembramos, então, né, da mandamento que o Espírito de Verdade nos trouxe, lembrando a necessidade do amai-vos e dos instruídos. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com a verdade. No cristianismo, o Espírito de Verdade diz, encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que neles se enraizaram. Questão 625. Qual o Espírito mais perfeito que Deus nos deu para servir de modelo e guia? Jesus, a resposta mais curta das 1019. Né? Pois bem, Kardec, à época, avaliando aqueles que buscavam a doutrina espírita, ele teve o cuidado de ver como estavam esses espíritos. Ele conseguiu identificar grupos dos adeptos conforme as suas posturas. Nós vamos encontrar isso lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 3º, quando ele fala do método. E ele cita os espíritos experimentadores. São aqueles que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação, uma série de fatos mais ou menos curiosos. Não estudam, eles querem saber da revelação, querem saber de mensagens mediúnicas, né? Não têm uma preocupação em estudar. Tá? Tem aqueles que estudam, mas que não praticam. Tá? Os que no Espiritismo veem mais do que fatos, compreendem a parte filosófica, admiram a moral, isso decorre daí.
mas insignificante ou nula é a influência que eles exercem nos caracteres. Em nada altera os seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. São os chamados espíritas imperfeitos. Nesses, o avarento continua a ser. O orgulhoso se conserva cheio de si. O invejoso e ocioso, sempre hostis, melindrosos, consideram a cristã apenas uma bela máxima. São aqueles que recebem uma mensagem, encaminham no grupo de WhatsApp, posta nas suas redes sociais, mas aquilo é para os outros. Ele gosta, acha passar adiante, que bom que faz, mas perde a oportunidade daquele que está passando, porque nós, com as nossas imperfeições, somos como uma espécie de um cano sujo que está jogado num terreno lá que está desocupado, que está cheio de sujeira, cheio de coisas imprestáveis. Mas esse cano, se nós colocarmos água pura e permitir que comece a correr por dentro, gradativamente ele começa a limpar. E vai chegar um determinado momento que esse cano poderia servir para levar água limpa e até descedentar alguém em outro lugar. Agora, eu preciso fazer que nesse esforço de quando a água limpa do Evangelho passa por mim, ela leve um pouco das minhas sujidades, das minhas imperfeições, das minhas sombras. E para que eu ofereça a essa corrente de bênçãos que eu recebo, de lucidez da doutrina espírita, eu preciso me conhecer e enfrentar cada uma dessas atividades. O egoísmo, o materialismo, a inveja, a maledicência, tá? E aí, cada um pode identificar, né, com coragem, com determinação, aquilo que pode vencer. Pois bem, meus irmãos, tem os verdadeiros espíritas. São aqueles que estão convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira. Eles tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, esforçando-se por fazer o bem e coibir os seus maus. Também são chamados espíritas cristãos, os espíritas verdadeiros. Porque diz Kardec que as relações com eles oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensarem em praticar o mal. Eles nem pensam no mal. A caridade é em tudo a regra de proceder a que obedece. Tá? Temos também uma outra classificação, são espíritas exaltados. Tem uma confiança demasiadamente cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo visível, e que leva a aceitar-se com extrema facilidade, sem verificação, aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e os homens demonstrariam. Né? Então, aqueles que normalmente se afastam, inclusive do processo de evolução científica, né, quando Kardec nos diz que nós devemos acompanhar, seguir a ciência, e que se em algum momento a ciência demonstrasse que nós estávamos equivocados, né, que nós teríamos que, o Espiritismo estivesse equivocado, inclusive em alguns dos seus princípios, nós não teríamos outro caminho senão seguir a ciência. Vivemos momentos que são desafiadores, né, que no início deste novo milênio, deste século, né, têm vindo várias mensagens de diversos campos, mas especialmente através de Manuel Filomeno de Miranda e do Divaldo, a respeito da nossa transição planetária, que não tem uma data, mas é um período, é uma etapa que nós passamos, né, onde vamos migrar de um planeta de expiações e provas para um planeta regenerador. E em 2010, Filomeno trouxe, através de Divaldo, essa primeira obra que abriu inicialmente uma trilogia, aonde ele vem nos dizer que o trabalho de construção de um mundo de regeneração exige a ação de espíritos resolutos, disciplinados e, acima de tudo, caridosos ante os compromissos que firmaram com a doutrina consoladora. Com quem que Filomeno está falando? Com os trabalhadores da última hora. Capítulo 20 do Evangelho. Se nós formos lá no item 4, nós vamos entender qual é a missão dos espíritas. Tá? No movimento espírita, né, Filomeno diz que os verdadeiros líderes que contam com o apoio de elevados benfeitores são aqueles que ocupam cargos sem ambicioná-los. Trabalham por amor e estudam com humildade. São identificados pela nobreza de caráter e pela permanente dedicação. São aqueles que servem e passam. Tá? Em 2014,
surgir o amanhecer de uma nova era, onde Filomeno vem afirmar que diluíam-se as sombras da ignorância, que a vitória do bem e do amor torna-se incontestável, e em triunfo instala-se o amanhecer de uma nova era. Lembrando que o amanhecer começa logo depois da meia-noite, quer dizer, ainda é noite, ainda é escuro, mas parou, né? Ir até o ápice daquele escurecimento, e a partir dali, o Sol, o astro-rei, já começa a se movimentar rumo a um processo de amanhecer que, com o passar das horas, nós vamos identificar naqueles raios, naquela claridade que começa lentamente a espancar a treva da noite e se impõe como um novo dia. Pois bem, em 2016, nós tivemos o fechamento, inicialmente, desta trilogia, onde Filomeno nos traz a questão das perturbações espirituais, que é um alerta aos espíritas, a nós, que somos, lá no item 5º de o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, citado dos trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor. Somos aqueles que temos o compromisso de sustentar as bases desse mundo de regeneração. E Filomeno diz que Jesus vela pela barca terrestre e conduz com segurança ao porto de abrigo, sendo infrutuosas todas as tentativas de dificultar-lhe o ministério de amor e de misericórdia. Mais adiante, diz ele, né, nesta mesma obra, que desejamos, com a presente obra, alertar, chamar a atenção, fazer com que desperte, dar uma chacoalhada nos companheiros inadvertidos ou descuidados dos deveres espirituais assumidos antes do renascimento carnal, quanto às suas responsabilidades morais na condição de trabalhadores da última hora, comprometidos com os benfeitores da humanidade que nele confiam. Por isso, meus amigos, temos, e agora, a oportunidade de agregar a esta trilogia uma quarta obra em 2020, quando Filomeno de Miranda, novamente por Divaldo, vem nos falar, né, ou vem nos apresentar esta obra, No Rumo do Mundo da Regeneração, aonde, nesta obra, ele apresenta as atividades entre os dois planos da vida, em que os benfeitores espirituais, encarregados pelo processo de preparação, de aceleração do mundo de regeneração na Terra, atuam para auxiliar simultaneamente as vítimas da pandemia da Covid e os trabalhadores encarnados. É uma obra, meus amigos, que visa a elucidar os seus leitores acerca do que vem ocorrendo nos dias atuais, de como esses acontecimentos servem às leis superiores e, ao mesmo tempo, convidando-nos à manutenção do comportamento moral severo, à ação da caridade constante, que é normativo de equilíbrio existencial. Por isso, ânimo, trabalhadores. Eu sou estudante, mas eu não estou descomprometido da doutrina espírita. Eu conheço a verdade e ela pode me libertar. Aquele que tocou a mensagem do Cristo ou foi tocado no seu coração por ela e aclarado pelo Consolador prometido, nunca mais podemos ser o mesmo. Devemos efetivamente ser os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos, o que é o sal da terra, que faz a diferença onde quer que ele se encontre, na sua família, no seu prédio, no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho, na vida. Ânimo, trabalhadores. Tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor vos fará produzir frutos de caridade. Por isso, queridos amigos, nós gostaríamos de desejar que no momento em que vocês retomam as atividades de estudo, que eu faço cada vez mais comprometido com a transformação, que usemos definitivamente desses conhecimentos para dulcificar a nossa palavra, para permitir um olhar mais bondoso, para que o nosso ouvido seja um ouvido mais seletivo e que efetivamente nós possamos entender a 886
que é o sentido da caridade, conforme a entendia Jesus, pois que fora da caridade, a caridade como a entendia Jesus, não há transformação para melhor. Por isso, a salvação da dor, das aflições, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Vamos estudar, vamos praticar, vamos nos apoiar e vamos com muita alegria, coragem e determinação transformar o mundo. Cristo precisa de ceareiros, de trabalhadores. Não importa a hora que chegamos, sejamos os trabalhadores da última hora que fazem por valer a oportunidade encarnatória de estarmos numa casa espírita e conhecendo a luz que liberta e que nos conduz no rumo da felicidade. O nosso abraço fraterno a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem em paz. Bons estudos, meus amigos. Nos encontramos em qualquer momento nos eventos, nas atividades de estudos continuados da nossa doutrina espírita. Nosso abraço.